a gente está recebendo uma figura aqui das mais admiráveis da nossa região, um cara que tem uma pesquisa incrível. O Leandro Miranda, que é conhecido como Léo do Blimp, ele que é cabista nato, um cara que trouxe pra gente muitas informações do passado de Arraial do Cabo, cada história maravilhosa. Publicou 2 livros, mas já está trabalhando no 3º livro. A gente vai conhecer um pouquinho desse cara, que é uma pessoa que eu há muito tempo queria entrevistar, há muito tempo queria que ele falasse um pouquinho desses livros dele, que ele lançou, e esmiuçasse um pouquinho da história de uma das cidades mais tradicionais da nossa região do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, dar as boas-vindas ao Léo, agradecer sua presença. Puxa o microfone para pertinho de você, Léo, senão a gente não consegue te ouvir bem. Obrigada, querido, por você estar aqui com a gente. Desembarcou ontem ou anteontem da plataforma, né? Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes aí. Agradecer você pelo convite, né? A gente está aqui falando um pouquinho da história de Arraial do Cabo. É sempre um prazer enorme para mim falar da minha cidade. Eu ia vir com uma camisa que o Andrezito me deu aqui, que estava escrito, como é que é? Já tomei café, Galo. Tomei café agora. Tomei café agora, mas acabou que eu esqueci, mas eu falei, tem que guardar essa camisa aí na hora depois que eu lembrei. São coisas de Arraial do Cabo, né? Aí, ó. Peixe símbolo de Arraial do Cabo, xarel. O xarel. Esse aqui é o xarel, esse é o xarel. Famoso. Por que o xarel é o símbolo do Arraial do Cabo, Foi um peixe durante muito tempo, né, que deu com fartura em Arraial do Cabo. Então, o peixe era grande, geralmente era dividido para 4 pessoas, a família. Então, por isso que ele saiu até xarel para 4, depois virou um restaurante e uma casa noturna em Arraial do Cabo durante muito tempo. Aí ficou, né, o xarel, o peixe símbolo de Arraial do Cabo. E hoje tem até uma feirinha, Feira do Xarel, né? Isso, o cabofriense brincava, né, até de um pouco jocosamente, chamando o cabista de xarel, né? Dizendo que era tipo um peixe sem valor, né? E a gente, Arraial do Cabo, sempre com muito orgulho, somos xarel, 100% xarel. 100% xarel, eu adoro essas tradições de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo tem um dialeto, né, Léo? Que, por exemplo, né, uma coisa que eu aprendi no Arraial. Arraial, todo mundo, os homens se chamam uns aos outros de galo, né? Galo. Aí eu perguntei pra minha amiga Fernanda Carriço, outro dia eu liguei pra ela, fala galinha. Ela, galinha não, é galesca. Aí eu aprendi. É galesca. Porque eu achei que o feminino do galo era galinha. Aí não, aí você tá ofendendo, né, Léo? Exatamente. Galesca, galácteo, galinho. O que é galácteo? É o derivado do galo brabo, galo grandão. Galo top. O galo galáctico. Tudo. Deixa eu mostrar os livros do Léo, olha aí, ó. Esse aqui foi o primeiro, isso. K36, né? Zeppelin que caiu no cabo. O Zeppelin que caiu no cabo. E o segundo livro foi esse aqui, que é o livro que tem mexido muito com Arraial do Cabo. Histórias do Arraial e a Fábrica da Baleia. Essa foto aqui, inclusive... O tamanho da baleia? É uma foto que mostra... Essa foto aí foi meu pai com 17 anos, né, sentado na boca de uma baleia azul. Essa baleia azul foi caçada pela TAI em 1962. Ela media 30 metros de comprimento e pesou 100 toneladas. Um animal extremamente Caramba, enorme. meu, 100 toneladas. Dá um comparativo para quem tá nos ouvindo para entender o que seria isso. Se você comparasse um tamanho, quando a gente viaja na estrada, até brinco com meu filho, quando a gente passa aquelas carretas que chama bitrem, que são duas composições enormes, eu falo, aí meu filho, vai passando uma baleia azul aí. Então você compara o tamanho daquele tamanho, um troço absurdamente enorme, muito grande. E a TAI caçou uma dessa em 1962. Anteriormente, só em 48, na Coxinha, na Paraíba, uma outra empresa nipo-brasileira que caçava baleia, também tinha matado uma lá, mas não desse tamanho, menor um pouco. Que tristeza, né? Graças a Deus que esse tempo de matar baleia ficou para trás, né, Léo? Aliás, já quero começar trazendo um pouquinho dessa informação. A gente entrevistou aqui várias vezes o Rony Plasto e ele se emociona quando ele lembra que o pai dele trabalhou... O pai dele é personagem do livro. Ele fala isso, que o pai dele trabalhou, só conseguiu trabalhar, só aguentou trabalhar uma semana. Quando eu entrevistei o Cravin, que era o pai dele, ele falou que só fez uma viagem. Ele primeiro começou trabalhando no barco, né? Ajudando na parte da cozinha do barco. Na primeira viagem que ele fez, ele ficou tão impactado com aquilo que ele pediu para sair do barco. Aí ele foi trabalhar em terra. Ele não conseguia ver. Foi o caso que aconteceu com o Gaston Henrique. Gaston Henrique foi o deputado que fez a lei que caçou a baleia, parou a caça da baleia no Brasil, né? Eu entrevistei, ele ainda estava vivo. Eu perguntei como é que surgiu a ideia de o senhor criar uma lei lá em 1987. Né? Ele, cara, quando a TAI estava trabalhando em Arraial, eu era advogado, fui defender uma causa em Cabo Frio. E quando eu estava andando em Cabo Frio, eu encontrei um amigo meu de faculdade, acho que ele chamava Cabeleira,
Ô, cabeleiro, você por aqui, você agachou. O que você tá fazendo aqui? Ó, tô trabalhando numa caça de baleia, real. Você não quer ir lá conhecer a caça? Eu vou. Aí marcaram no outro dia, saiu de manhã cedo. Ele ficou tão impactado quando matou a primeira baleia, que deu o tiro, que ela dava urro de grito e aquele sangue jorrando, que ele se recolheu no casario e depois ele viu o baleote, que é o filhote de baleia, próximo à mãe. Aí ele, pô, e o filhote? Aí ele falou, não esquenta não, daqui a pouco também ela vai morrer, porque ele não consegue sobreviver sem se amamentar. Ele ficou com aquilo tão impactado na mente dele que ele falou que quando fosse alguma coisa, ele ia fazer alguma coisa para parar. Depois ele entrou na política, foi vereador em Santos, deputado estadual em São Paulo, virou deputado federal e ele criou a lei que parou a caça da baleia no Brasil. Gastone Rigg. Gastone Rigg, que história incrível, hein? E foi nesse período, mais ou menos, também que o Roberto Carlos criou aquela música famosa que varreu o Brasil e comoveu todo mundo. Eu estava vendo, inclusive, antes do Tremendão morrer, o Erasmo Carlos, ele contando numa entrevista que quando eles compuseram essa música, eles foram botar no disco e aí a gravadora disse, não, esse negócio de esse negócio de ecologia, meio ambiente, o povo não gosta disso não. E que aí Erasmo e Roberto Carlos bateram o pé e falaram, não, essa música tem que entrar. E a música foi um grande sucesso e provocou uma comoção nacional, porque tem lei que não pega, né, Léo? Já tinha feito algumas outras anteriores, mas depois você falou, não pegou, não foi à frente. Essa do Gastone Rigg, não, ele falou, quando eu entrevistei, né, ele falou que teve grande resistência da bancada do Nordeste, porque na Coxinha tinha uma fábrica operando ainda, né, vamos dizer assim, uma indústria baleeira nipo-brasileira. Em Arraial ela parou em 64. Mas lá foi até quando a lei se assumiu. Porque lá alegava que gerava emprego, uma comunidade local lá em, acho que Lucena, se não estou enganado. Então ele teve uma grande imposição da bancada nordestina. E em compensação ele recebeu várias cartas do Brasil todo apoiando a lei, inclusive moradores de Cabo Frio que escreveram para ele, dando apoio à lei. Diz que aquele rastro de sangue no mar, nesse mar azul, né? Imagina que esse mar maravilhoso coisa louca. De Arraial. E matava essas baleias pra quê? Aproveitava tudo, só perdia o sangue. A carne era, né, exportada ou vendida internamente. Como carne mesmo? Carne, o osso triturar para fazer ração animal. Caramba, meu. Tudo, aproveitava tudo e dela. 100 toneladas essa aí que mostrou. O óleo servia de argamassa. Isso aí é um mito. Isso aí é um mito, essa história. Depois eu posso até contar melhor. Mas completando, a carne, né, ele vendia a parte que era igual boi. A parte nobre, a parte menos nobre entendi. era vendido para fazer embutido, como mortadela. Caramba! Tinha uma fábrica em Tregi que embutia pedaços da carne de baleia junto com a carne comum para fazer... Pra mortadela. Caramba! O óleo era feito para curtume de couro. O couro era curtido no sul com óleo da baleia. Então era aproveitado para isso. Também teve o uso do óleo de baleia para iluminar isso aí já iluminação pública no início do século XX, quando não tinha ainda elétrica, né? Com certeza. Período do Império também. Agora, 100 toneladas é muito... um elefante africano adulto pesa em média 5 toneladas. Caramba! Então, uma baleia dessa equivale a 20 elefantes africanos adultos. Caramba! A Taio operou durante 4 temporadas. Em 4 temporadas, ela matou 1.470 baleias. Meu Deus. Que isso, gente? A gente fica espantado quando Senhora, você vê que encalha uma baleia... Lembra quando encalhou a baleia Juju em Arraial? Movimentou todo mundo, autoridade, marinha, para tentar desencalhar, né? E desencalhou. Eu termino o livro falando isso, que antes a população se juntava para ir para ver, né, a caça da baleia, e agora não, a gente se une para salvar a baleia. Para salvá-las, isso é muito bom. Isso é muito bom, essa virada de chave é tão positivo que a gente viu que essa mentalidade está atraindo mais riqueza, está trazendo mais riqueza para Arraial do Cabo do que a morte desses animais. Isso é o que a gente fala de... O turismo de baleia hoje em Arraial do Cabo, né? Já acho que na baixa temporada, vamos dizer assim, porque acho que é de abril a junho, né? Já está movimentando muito a economia de Arraial do Cabo, né? E eu vejo um trabalho legal do Rony aí, né? Até mandar um abraço para ele, sobre esse avistamento de baleia, né? Para poder trazer um turismo mais qualidade para o Arraial, visto que hoje em dia o turismo de massa em Arraial do Cabo está sendo muito prejudicial para nossas praias. Outro dia eu vi um vídeo de milhares, foi no Réveillon, milhares de pessoas nas praias do Pontal, sem nenhuma restrição quanto ao número destruindo totalmente a natureza. Então, se nada for feito, daqui a pouco tempo a gente não vai ter mais turismo em Arraial do Cabo.
Isso, o Léo, como é nascido e criado no Arraial, também se ressente muito. É um daqueles que defende que esse turismo de massa tem que ser freado, tem que ter um dispositivo para parar. Urgentemente. Porque por mais que a gente peça para ter consciência, né? Tem gente que não adianta você falar, você proibir, você... E quando excede muito o número, você não consegue ter um controle tão grande. Você acha que tinha que botar uma taxa de proteção ambiental para entrar na cidade, Léo? Qual é a sua sugestão para esse turismo de massa? Recentemente agora, eu estava de férias em janeiro, eu fui à Bahia. Eu fui em 4 lugares que cobram a taxa de turismo. E eu fiz questão de, sempre quando eu ia, eu conversar com as pessoas se a taxa ali foi benéfica ou não. Eu fui em Caraíba, cobra a taxa de preservação. Eu fui em Barra Grande, cobra a taxa de entrada. Eu fui em Morro de São Paulo, cobra R$70 só para entrar. Caramba! Você tem ideia. E eu perguntava às pessoas, perguntava o comércio. O que vocês acham? Foi benéfica a taxa? Ele falou, entra muito dinheiro e a gente não sabe onde está sendo usado esse dinheiro. Então não tem transparência. Não. E aí eu perguntei, e conseguiu frear o turismo? Pô, e onde eu ia estava tudo lotado. Ele, só você olhar com seus olhos aqui não teve nada. Não adiantou. Então, nesses lugares, pelo que eu conversei lá, não foi boa. Eu acho que, né, lógico, as autoridades têm que estudar a melhor maneira de ver isso. Por exemplo, a ilha é controlada pela Marinha. Você não vai ver aquela multidão que você viu nas prainhas na Ilha do Farol. Exatamente. É controlado. Então, acho que um caminho seria esse, né? E outras coisas que as pessoas... A regra de não poder pular, né? E vou te falar um fenômeno da Ilha do Farol que eu observo e converso com várias pessoas que também observam. Devido a não ter tanta movimentação de pessoas e essa coisa do pulo, quando você para ali na praia, fica ali se banhando e tal, os peixes, eles ficam beliscando a sua perna. É sério mesmo. Eu acho que isso tem a ver com essa coisa de não ter tanta bagunça, tanta gente, né? Na hora que você conseguir qualificar, né, um pouco esse turismo, diminuir esse turismo de massa, eu acho que o próprio trabalhador do setor do turismo vai ganhar, que você começa, né, a oferecer novos o ticket médio aumenta, né? Então, com certeza. É melhor trazer 10 pessoas que gastem 5 mil do que trazer 1.000 pessoas que gastem 50. Hoje o turismo de massa que frequenta Arraial, aquele day use que chama, ele só não traz o gelo porque derrete na viagem. Porque o resto ele traz tudo e deixa o lixo pra cidade. Que é outro problema enorme, que é o lixo da cidade, né? Verdade. Então, e a gente tá falando com um cara que conhece o passado de Arraial do Cabo, conhece o tempo que Arraial do Cabo era realmente uma vila singela de pescadores. Eu acampava na Ilha do Farol. Você acampava na Ilha do Farol, né? Subiu o Farol Velho. Hoje tudo isso a gente não pode mais fazer, né? Os tempos são outros, já a Marinha toma conta de lá. Sempre tomou, mas a gente tinha como era menor, Arraial do Cabo não explodiu como naquela época, como hoje explodiu, né? As redes sociais, imagens de drone, né, distribuiu isso no mundo todo, a Arraial do Cabo virou a febre aí do turismo. Virou. Por isso também, né, grande quantidade de pessoas que visitam a cidade. Agora, imagina que rolê legal, hein? Acampar na Ilha do Farol. Nossa. A gente acordava com o burro da ilha mexendo nas nossas comidas. Esse burro da ilha... Burro famoso, né? Não, porque são coisas do Arraial do Cabo. O burro da ilha. Explica, porque você chega lá no Arraial do Cabo, inclusive o pessoal falava que Zé Bonifácio era conhecido como o burro da ilha lá do Arraial. Porque ele só aparecia na época da eleição de 4 em 4 anos, porque o burro da ilha, ele ficava lá na ilha, não é isso? Explica, Léo. O burro da ilha foi um animal que a Marinha levou para lá para ajudar a transportar, na época da reforma do Farol Novo, o material da praia até o local do Farol Novo. Só que ele de burro não tinha nada, ele viu que estava carregando muito peso, ele se perdia no mato. O burro, burro é inteligente. Mas quando ele ouvia o barulho do barco com a canoa, ou da Marinha, ele corria pro mato para se esconder. E quando a canoa estava fazendo a comida, que ele sentia o cheiro, ele se aproximava por trás da casinha do pescador para poder comer. E deram esse apelido aí, né, pra Zé. Zé levou isso na brincadeira, né? Como sempre, Zé era muito espirituoso e não esquentou muito a cabeça. Mas hoje eu tô vendo muitos outros burros da ilha se chegando em Arraial, né? Principalmente agora em ano eleitoral aí para deputado. Tem muitos novos burros de Arraial aparecendo aí. Burros humanos. Bom, essa é a coisa gostosa do Arraial do Cabo, que você fica sabendo, né? Sabe quando eu aprendi Arraial do Cabo, o que é lasque-breia? Da manteiga, né? Tem pão, porque o cabicho, né? Cada colonização espanhola, aquelas coisas que vinham ali, aí puxou muito no dinheiro,
Dinheiro, né? Dinheiro. Dinheiro, Aí fala, lasque brenha, né? Lasque breia é pouco manteiga. Lasque brenha. Deixa eu ver aqui, vamos falar um pouquinho dos seus livros. Primeiro eu queria conhecer você, Léo. Como é que você começa a pesquisar? Começou seu primeiro livro, foi o K-36, o Zeppelin que caiu no cabo. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? E por que você... Né, você, inclusive, agora é historiador, mas começa como pesquisador, Renata, né? Eu sou a quinta geração dos Miranda e Arral do Cabo, né? Meu tetravô, vamos dizer assim, chegou aqui em São Pedro Aldeia, por volta de nasceu em 1833. Olha que legal. Em 1868 ele vira vereador, quando São Pedro Aldeia ainda pertencia a Cabo Frio. Então, e ele vem para Arral do Cabo em 1880, comprando onde a fazenda do Miranda, onde tem o Morro do Miranda, onde tem as antenas de rádio. Caramba! Então, aquela região dali pertenceu a ele. É por isso que chama o Morro do Miranda. A família dele. Que legal, Aí ele se elege novamente vereador em Cabo Frio, já morando em Arral em 81, 82, 83, até 85. Então a tradição do Miranda é forte em Arral do Cabo. E o meu avô, quando o dirigível caiu em Arral do Cabo, em 17 de janeiro de 1944, às 1h50 da manhã, ele foi um dos pescadores que foi ajudar no resgate. Pra quem não sabe, caiu um dirigível em Arraial do Cabo, né? Pra quem não sabe, o dirigível é aquele Zeppelin, né? Que é o que... Tem aqui a foto dele, aqui tem, né? Não sei se... Esse modelo K, de King, de rei. Que parece um balãozão grande, né? Isso. Que as pessoas, até hoje, né? Tem uma empresa... Tripulado, né? Tem uma empresa em São Carlos, em São Paulo, que está desenvolvendo um projeto, mas para carga, né? Que era um balãozão tripulável, que inclusive transportava pessoas, né? Esse que caiu em Arraial era o modelo K de King, de rei, né? E o prefixo era o 36. Veio 2 esquadrões para o Brasil para tripular a costa contra o afundamento de navios, né, pelos alemães. Então eles ficaram sitiados, né, ao longo da costa. E esse K-36 ele ficava baseado no Nordeste, mais precisamente em Maceió. E afundaram dois navios perto de Fernando de Noronha. Esse navio estava trazendo carga da China de borracha, né, um navio alemão chamado Furadores de Bloqueio. Porque ele não conseguia subir pelo canal de Suez, então ele tentava aqui pelo Atlântico Sul. E eles foram abordados pelos navios americanos, aliados, e foram afundados. E foi solicitado o K-36 para ir lá sobrevoar os náufragos para recolher, né, para poder dar abrigo lá em Fernando de Noronha. Então ele ficou sobrevoando os náufragos durante 22 horas até um navio de resgate chegar. E ele estava próximo de fazer a revisão dele, que ia ser feita no hangar de Santa Cruz, onde hoje ainda existe um hangar do Zeppelin mesmo, de Hindenburgo, que fazia a linha aérea, né, Brasil-Europa. Então, nesse caminho da Bahia para cá do Nordeste, para Arral do Cabo, ele chegou próximo à Ilha do Farol e encontrou aquele forte nevoeiro que cobre o farol. Caramba! E ficou perdido. Olha, o nevoeiro que cobre o farol. Aquele famoso. Isso. Aí que o povo diz que é mistério. Depois você vai falar, quero saber. A ilha tá de touca, né? Aí ele ficou perdido, ele olhou a carta náutica, existia a Ilha do Farol, mas não tinha altitude. Ele procurou as luzes da cidade. Arral do Cabo em 44 não tinha luz elétrica. Procurou as luzes do farol. Em período de guerra, o farol é desligado. Então ele optou por aproximar da ilha, que foi o erro dele. Ele vai e se choca com a ilha, 1h50 da manhã, mais ou menos no meio da ilha, e choca com o equipamento. Quando os pescadores de madrugada vêm para o Maramutá para fazer a pesca deles, já encontra 2 ali embaixo, né? Não entendendo a língua, achou até que eram alemães invadindo a Arraial do Cabo. E começa ali a Segunda Guerra Mundial. Que cafuzão, hein? Uma tentativa de diálogo ali, de mímica. Eles deixam os americanos lá e voltam a remo de novo para a praia para pedir. Foi primeiro na ilha para chamar o faroleiro, né? Aí também não conseguiram, até que vieram a Cabo Frio, levaram, né, as pessoas da Capitania dos Portos para fazer o primeiro contato. E foi se desenrolando todo o salvamento deles. Teve um que quebrou a perna. Tem uma história muito engraçada de Arraial que o pessoal fala: ei, Johnny, que hora caiu o avião em Morrone? Falando que essa foi a tradução do pescador. Como é que é?
Ei, Johnny, que hora caiu o Vione Morrone? Que hora Porque caiu o Vione Morrone? Eles foram procurar o pescador. Quem tá com o martelo na mão, a única coisa que consegue enxergar é prego, né? Quem fala inglês? Eu falo inglês. Aí chegou lá, todo saliente, vamos dizer assim, né? Pode falar ele. Do you speak English? Yes. Que horas caiu o Vione Morrone? Aí não aguentou, cara, pô, esse cara não fala porcaria não entendeu nada. Que horas caiu o avião? Mas depois, né, nas pesquisas, o que eu descobri? Muito bom, gente. Da onde surgiu o Johnny? O cara não ia criar o Johnny do Quem é nada. o Johnny? O Johnny foi um dos tripulantes que quebrou a perna. Então ele ficou lá em cima no morro. Aí o pessoal gritava, o Johnny! E quando chegou o resgate, isso depois eu vou explicar como é que eu descobri isso. Chegou o resgate, eles abriram a picada na. Abriram a picada na mata, né? E botaram esse Johnny numa padiola pra descer. E provavelmente ali, né, os americanos, Johnny, calma, Johnny, vamos te socorrer. O pescador pegou Johnny. Daí, Johnny, onde caiu o Vione Morrone? Muito bom. Aí no segundo dia foi desenrolando toda essa trama, vieram, né, contactar a base aérea. Meu avô foi um dos pescadores que ajudou no resgate. E ao final do resgate, passado 20 e poucos dias, ele ficou com esse alicate. Vamos ficar sério agora. Ai, meu Deus, é muito bom. Aí ele ganhou esse alicate e eu fui criado, né, Cara, desde garoto, com ele contando a história. Tudo começou pelo A alicate. história do gente. alicate, Olha que alicate, gente. Tá aqui o alicate. Você vê como é que as ferramentas eram boas naquele tempo, né? Aí, o ó, firme e forte até hoje tem funciona, outra. hein? Abrindo e fechando de forma macia. Melhor do que qualquer alicate que você compra ali na loja. Pô, impressionante, né? E mais interessante ainda que você teve exata sabedoria, né, Léo, de que isso aqui é um documento histórico, né? Isso aqui é um artefato histórico, isso aqui é uma prova viva disso que aconteceu. É a única coisa que tem de registro... Do dirigível, sim, né? A gente tem algumas outras peças em Arraial do Cabo que hoje se encontra no... Uma tá no Museu da Marinha, né? Tá lembrando do Johnny ainda. Filho, não me ajuda aí, filho. Vai ficar lembrando disso. Daqui a pouco eu vi mais Eu história. vou lembrar disso eternamente. Uma parte da fuselagem está no Museu da Marinha e a outra ficava na casa do senhor Reinaldo, agora recentemente foi doado para o Centro Cultural Manuel Camargo. Seu Reinaldo Fialho, Isso. também um homem que conhece muito. Seu Reinaldo Fialho, quando eu comecei a pesquisa, né, eu comecei também porque eu pensava, pô, contar, quando eu era solteiro, né, hoje tem um filho de 9 anos, falei, se eu tiver um filho, ele contar pros amigos dele, vão acreditar que caiu um dirigível na Segunda Guerra em Arraial do Cabo? Não, vai achar que é história de cabista. Mas lógico. Aí eu comecei a pesquisar, porque no alicate tem um baixo relevo. Aí eu descobri um documento do fabricante que de 40 a 45 fez inúmeras ferramentas para o Departamento de Defesa americano. Então eu consegui linkar, né, o alicate com como que ele chegou em Arraial do Cabo. Através do Boa. Quando o seu avô foi ajudar a salvar, deram para ele esse alicate, ele né? ficou. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a pesquisar, eu encontrei inúmeros documentos de época, né, para poder descobrir a história como aconteceu. Aí quando eu vi que estava com material fato, as pessoas que estavam acompanhando, os amigos, cara, escreve um livro. Eu, pô, nunca tinha escrito nem aquelas redações de volta às férias. Como escreveu, não, a gente te ajuda. Aí algumas pessoas começaram a ajudar. Aí eu comecei a aprofundar a pesquisa, comecei a me associar a associações de veteranos de dirigível nos Estados Unidos. Que interessante. Pagando mensalidade de $80, porque Caramba, nada é graça, meu. né? Então eu investi dinheiro no meu próprio bolso para poder fazer essas pesquisas. E quando no final estava com essa pesquisa pronta, eu fui até o Rodrigão da Sofia Editora Rodrigo, para poder boa. mostrar o trabalho. Ele de cara gostou e saiu esse livro maravilhoso aí. Livro maravilhoso, ricamente ilustrado. Um fato interessante que eu sempre gosto de registrar onde eu falo é sobre o senhor Reinaldo Fialho. O senhor Reinaldo Fialho, ele era um historiador nato. Você imagina ele lá atrás, naquela época não tinha internet, não tinha essas facilidades de rede social, né, de pesquisar, onde você tinha que ir pessoalmente nos locais fazer a pesquisa. Ele já anotava tudo que ele achava diferente, de histórico, em real, ele anotava. Então, uma das histórias dele, que a Mary colocou no livro dela, Cabistezas, foi justamente o do Zé Pelim, que caiu no Arraial. O do dirigir. Então, eu fui até ele, entrevistei ele me deu a pesquisa dele original, me emprestou. Olha que E eu, legal. em cima da pesquisa dele, aprofundei a história que ele contou. Eu documentei, assim, a história que ele contou. Então, no livro, você vai encontrar relatórios do esquadrão que caiu da Segunda Guerra, as fotos que eu consegui do dirigível caído na ilha, que é essa foto que está aí, que foi a cereja da pesquisa, né?
O dia que eu descobri que eu consegui Que essa foto bacana, aí, eu hein? gritei de alegria. Não tinha essa nenhum foto registro- é privilegiada, Não né? tinha nenhum registro fotográfico do acidente. E é a capona, né? E outra coisa que ele, quando ele relatou, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, às vezes acreditavam da pesquisa dele, falavam que ele tirava muita coisa da cabeça dele. E eu consegui encontrar a filha do piloto que... Caramba! É o Richard de Combe. Ele ainda já tinha morrido e ela estava viva. Numa dessas conversas lá com o pessoal dos veteranos, falou, eu conheci o Richard. Antes dele morrer, ele estava... porque nos Estados Unidos não tem casa de repouso para idoso, né? Aham. Ele estava numa casa de repouso em tal cidade assim. Eu falei, professor, sabe, lembra o nome? Não. Aí que eu fui pro Google Maps, botei a cidade e botei aqueles pontos marcados. Aí tinha umas 4 ou 5 casas de repouso. Aí eu preparei um e-mail dizendo que contando a história da minha cidade, que né, queria entrevistá-lo, Puxa o microfone pertinho. de algum você. familiar dele que... Aí mandei para as 5. Uma das 5 respondeu uns 30 dias depois. Isso o livro já estava lançado. Ela falou, ó, realmente ele ficou aqui durante o período, mas a gente não tem... a gente não pode dar o contato de nenhum familiar. Aí eu achei o lugar. Aí eu refiz o e-mail, botei uma carga emocional maior em cima, falando que meu avô foi um dos pescadores que ajudou a salvar a vida dos americanos durante a Segunda Guerra, se ela poderia pelo menos repassar o e-mail para o familiar. Se o familiar estivesse confortável em responder, ela ia responder. E assim ela fez, e mais um tempo depois a filha dela respondeu o e-mail. Que legal. E no corpo do e-mail ela botou assim, que ainda hoje a família dela era agradecida aos pescadores de Real do Cabo por ter salvo o pai dela na Segunda Guerra. Que Que legal, bacana, aí. hein? E eu pensei, pô, tem alguma coisa, né? Eu arrepio quando eu conto essas histórias assim. Porque, porra, emociona a gente, Muito né, cara? bom, é foda. né? Desculpa o palavrão aí. Não, imagina. Aí, pô, comecei, ela falou, ó, quando antes dele morrer, teve um escritor aqui também, nos Estados Unidos, que escreveu uma história sobre piloto da Segunda Guerra. Olha. E um dos capítulos foi do meu pai. Falei, pô, bacana. Aí eu fui, ela tirou a xerox do livro lá, mandou uma cópia, depois eu comprei o livro pra traduzir todo, né? E aí ele contando em detalhes como é que foi o acidente e o resgate. Ah, que E batia bacana. com o relato do seu Reinaldo. Então, Que Muito demais. bom, hein? porra, bati quando ele falava que caminhões 4x4 rasgaram a restinga. Aí o americano, o piloto, fala que... ele fala caminhões traçados, né? Que é o 4x4, foram buscar as peças, muito legal. Que bacana, hein? E aí começou a sua paixão, então, pelo resgate da história do Arraial do Cabo. Isso. E depois você resolveu fazer até um curso de história. Hoje já é um historiador. E aí vai parte para o segundo livro que conta essa história de como Arraial do Cabo foi uma cidade que desenvolveu durante um período, teve um ciclo econômico voltado para a morte das baleias, né? E depois também você traz aqui outros recortes históricos, traz um pouco da política. Eu estava vendo aqui no livro, Vini, olha que curioso. Roberto Carlos fez um show em Arraial do Cabo em 1981. Isso. 1981! Caramba! Lá no Tupi, gente! Já estava no auge da No carreira Clube dele. Tupi. Já, porque o Roberto Carlos ele começou na Jovem Guarda nos anos 60. E não era a primeira vez que ele tinha ido a Real do Cabo. No início da carreira dele, quando ele estourou a música Calhambeque, ele foi num circo em Real do Cabo. É mesmo? Ficou na casa de Dona Castorina. Gente! Uma pensão. Maneiro, hein? Tem registro aí também. E olha, tem várias coisas aqui também. Tô vendo até uma foto aqui de Vitorino Carriço. Vitorino Carriço, o vô da minha amiga Fernanda Carriço. Quando eu acabo de lançar Antigos do Cabo, olha as rendeiras aqui, Isso. Dona Otólia. Essa Dona Otólia é aquela estátua que tá lá em frente ao canal do Itajuru, Ah, ela! que foi feita para Real do Cabo, mas vários prefeitos, após ela ficar pronta, não quiseram pagar a obra ao autor. Zé Bonifácio soube dessa obra, estava pronta em Cabo Frio, e pagou o escultor, né, e botou a estátua lá. Agora temos uma explicação para aquela rendeira ali, gente, Pronto, que eu nunca aí, ó. entendi. Me perguntaram outro dia por que você tinha a tradição de renda aqui em Cabo Frio. Eu não sabia. Zé sempre gostou muito do Arraial, né? Zé é um... O sonho dele sempre foi ser prefeito do Arraial. Ele não Foi vice, né? Foi vice, Chegou mas ele perto. queria ser, porque ser vice de Melma não é fácil, né? Aí ele sabia dessa história, ele pagou o escultor e levou a estátua para lá. Essa estátua tem que estar em Arraial do Cabo. Dá até a ideia aí, já que os dois prefeitos, tanto de Arraial e de Cabo Frio, se dão bem, fazer um acordo aí e trazer a Dona Otólia para Arraial, que é o lugar dela. Ah, Correto. eu apoio, hein? Eu apoio.
Bom, a gente tem aqui esse livro aqui. O que mais que a gente pode falar desse você livro? falou do lance uma coisa interessante também do... Olha aqui, ó, ainda as baleias, olha que coisa horrível, as baleias cortadas. Essa foto aí são de Vonei, né? Os filhos dele, seu Varley, me cedeu as fotos pra poder botar no livro. São fotos, Muito triste, hein? Tenebroso. Aí, só ela na rampa de corte, né? Ela levava em média 20 a 30 minutos, já deixava no osso, igual tem essa Olha foto aqui, aí. ó, o osso dela. Caramba, Ai, muito triste isso. Agora- Graças a Deus a gente... Agora, o mito das construções com óleo de baleia. Na pesquisa a gente conseguiu, né? Vou dizer de onde que foi, porque a gente fala, isso aí vai cair nunca, né? Foi feito com óleo de baleia. Armazenamento, mas não é. o cimento era Sim, feito... porque a gente todo mundo conhece que água e óleo não se mistura. E a água na argamassa com óleo não ia se misturar. Não Mas ia. de onde surgiu essa história? Não, Foi mas- feito com óleo de baleia. Porque na época do Império, o imposto que era pago com a venda do óleo de baleia, uma parte era doada para a construção daquela... geralmente era igreja ou forte. Então isso aí foi feito com óleo de baleia, mas era com a renda gerada do imposto do óleo da baleia, e não com o óleo em si. Boa. No máximo, quando a construção era beira-mar, eles usavam para impermeabilizar o alicerce, né? Daí que surgiu. E você tá com uma nova pesquisa em curso, não é isso? Sim, eu tô já tá com um livro já pensando na cachola, né? 3 livros já vai daqui a pouco incorporando. Trouxe até um material da pesquisa, deixa eu ver que eu adoro ver essas coisas. Olha aqui, ó. Renata é Coisa historiadora pra também? caramba. Nossa, olha aqui, ó. Que Esse- carinho, que trabalho bacana. Deixa eu mostrar aqui, olha. O terceiro livro é assim, quando eu escrevi sobre, eu tô chamando de trilogia cabista. Zeppelin, Baleia e Porto. Mas eu, na minha inocência, eu falei, vou escrever sobre o Porto, vai dar um livretinho, né, e tal. E o Porto tem história pra caramba também. Em 29 vai completar 100 anos da construção do Porto do Forno. Comecei a fazer a pesquisa do Porto, né? Olha a nota ali, ó. E tal. A nota de 1000 cruzados. 1000 cruzados. Essa nota foi o piloto o Sr. John, que veio substituir o piloto do Zeppelin, que é o Arraial do Cabo. Quando esteve no Brasil, ele guardou. E quando eu fui visitá-lo nos Estados Unidos, ele me deu de recordação. Olha! Que legal, hein? Então você ainda foi visitar ele? Foi, depois eu fui no museu onde tem um totalmente restaurado igual caiu no Arraial. Gente, olha essa Caramba. foto aqui, os homens de terra andando na areia. Isso aqui é o quê, gente? Isso aí é Amaral Peixoto. Governador Amaral Peixoto a caminho das instalações da Companhia Nacional de Álcalis em Isso. Arraial do Cabo. Rapaz, Ele é esse ó. de terno branco? Isso, chapéu. Ele era o genro de Getúlio Vargas, né? Foi casado com Alzira Vargas. Ah. Pode ver, mas aí também, se eu não estou me enganado, é Miguel Couto Filho, né? Que depois foi o que construiu o Porto do Forno. Os homens tudo de terno, antigamente era uma elegância, É. né? Olha o sapato Imagina o bicolor. calor nessa região. Nossa, sapato bicolor. Bicolor, Olha isso. É. Coisa linda. Olha aqui o jantar, os bigode grosso. Bigode grosso. Só bigode fino. grosso, hein? Na verdade é fino, né? Porque naquele tempo a turma usava um Bigodinho fininho. Olha Isso. aí. O que é isso aqui? Isso aí é alguma comemoração na Companhia Nacional de Álcool, né? Provavelmente data de aniversário. Agora, Álcalis muito importante para Arraial do Cabo, Sim, né, sem Léo? dúvida. Fala um pouquinho aqui, tem até uma foto aqui da Companhia Nacional de Álcalis. Quem Quero é foto. dessa geração nova? Álcalis, e nunca... A Álcalis, A massa falida da Álcalis, a vila da Álcalis, o que é isso? a Álcalis é fundada em 20 de julho de 1943, mas as obras em si só começam no meado da década de 1950, ali por 54, 55 começam as obras. E ela é inaugurada em 1958 quando ela começa a produzir a cal, né? Inclusive Juscelino Kubitschek que veio inaugurar quando ela fabricando cal. Ah, foi Juscelino que veio inaugurar? A primeira inauguração, né, que era cal. Em 1960, ela inaugura a produção de barrilha, que era a produção dela que realmente foi produzida, né? Só que nesse período estava tendo um movimento de greve dos salineiros em geral. Ele optou por não vir e trouxe o Hernani Amaral Peixoto para inaugurar a fábrica produzindo barrilha em 1960. E essa Tem empresa... uma foto, essa foto aí, Renato. Essa Desse foto aí, trem? vou dar em primeira mão aí, ó. Essa foto é inédita. Essa foto é do trem que vinha de Perinas para Arraial do Cabo, Olha que passando bacana. na frente da Igreja Católica de Arraial do Cabo. Essa Uau! foto é de 1933, foto raríssima. Caramba! Nós vamos botar no livro aí. Muito bacana essa foto. Gente... Agradecer a dona É Maria Silva. Fumaça? Um trenzinho Era. de Maria Fumaça. Esse, né? A esse vapor. vagão aí, ela tinha três trens. Esse vagão era só para levar a comitiva que vinha visitar o porto, que saía de Perino, então é um trenzinho menor, né? Vagão de passageiros. A dona Silva, ela é a bisneta de Miguel Couto, né? A dona Silva, você deve conhecer a filha dela, a Marisa Monte. Gente! A Marisa Monte foi criada, né, na infância ali em Perinas. com a mãe dela. Caramba! Que legal, hein? Que Agradecer história boa. Agradecer a ela pelas imagens que ela cedeu
carinhosamente pro livro. Gente, olha a igrejinha aqui em cima. Que legal, hein? Que delícia. Agora, a barrilha produzida principalmente do sal, né? Isso, sal com calcário. amônia, calcário era para As extrair o conchas também no CO2. fundo, né, da lagoa de Araruama, não é isso? A concha queimava, né, para sair o CO2 e entrar no processo junto com a amônia e sair a barrilha. A barrilha é uma matéria, um produto base. Pra quem não entende assim, grosseiramente, é aquela bolinha branca do sabão em pó. E usa muito pra limpar a piscina também, né? Piscina para baixar, né, a sujeira, é usado para remédio, era usado para baixar o ponto de fusão do vidro, né, fabricação do vidro. Entendi. Muitos documentos, Léo. Esse livro novo seu vai falar de quê? Começa falando do Porto, depois atravessa também com outras informações. Você falou que ia ser uma pesquisa... Então... Aí acabou que ela ampliou um pouco, não é isso? Inicialmente ia ser só sobre o Porto do Forno, mas com o decorrer da pesquisa, não tem como eu falar do Porto se eu não falar da família Lindenberg, que foi o pioneiro nessa linha industrial aqui na região. Então, começo contando a história do sal na região com os Lindenberg. Agradecer também as descendentes da Lindenberg, a dona Luísa, que me cedeu parte do material dela de pesquisa também, que a gente vai botar no livro. Então eu trago a história de 1834, quando ele chega aqui em Cabo Frio, trazendo a indústria salineira. Aí não tem como não falar do Leger Palmer, sobre os canais que ele fez em Cabo Frio, sobre a introdução da navegação a vapor. Então eu vou trazendo toda essa história da indústria salineira na região, chegando no Porto do Forno, até os dias atuais, com o embargo do Porto hoje, né? Vou falar sobre a municipalização do Porto, quando o Renato Viana teve a grande sacada de municipalizar o Porto, no governo dele. E vou falar isso em detalhes, que eu entrevistei ele, busquei bastante informação. Depois, né, o desenrolar vai passando até quando o Porto perde a autorização e o embargo. É onde eu vou terminar a história. Tô vendo aqui também, Vini, olha que interessante, relação das colaborações financeiras para a rádio. Sindicato da Alcali 100, PG. José Nilos Tavares, 50. Não pagou não, porque não tem PG aqui. Deu balão. Almir do Santo também não pagou aí, ó, 50. É uma rádio comunitária que saiu em Raul do Cabo. Andinho, vereador, ainda era vereador, Andinho. Aí, 50, tudo mas não tá contribuição PG. pra... Casim também pagou 20 aqui, mas não tá PG aqui. Quem pagou PG Rio, 20. Sandoval pagou 20. Claudemir é generoso, hein? Deu 100 pra criar. Tirou gerente na Alcos, Claudemir. Hermes Silva deu 10 reais, 10 cruzeiros, sei lá o quê. Reginaldo Didi deu 3 cruzeiros. Sardinha deu 10 cruzeiros e Nilson deu... Aí tá aqui, ó. Programas. Olha isso. História do rádio, dicas de locução, linguagem radiofônica, relação comunicador-ouvinte. Tudo planejamento. Então isso era da rádio, a rádio comunitária. Esse material aí foi o Paulinho Marabutá, que ele junto com outros amigos chegaram a criar uma rádio comunitária em Arraial, e ele me deu esse material aí, que eu até agradeço ele. Sabe que a gente pesquisa a nossa história e tenta, né? É o que eu sempre falo, nossa história jamais será esquecida. Então, com esse trabalho de formiguinha que a gente faz, que a gente tenta fazer com que ela jamais seja esquecida. Bacana. Às vezes a gente joga um papel fora, um documento fora, um jornal fora, em casa, sabe? A gente está jogando um documento histórico. E é muito importante, porque hoje com essa era digital, né, Léo, as pessoas perderam, porque é o negócio do celular. Você não guarda mais a foto. Não imprime uma foto. Não bota uma foto, né, no armário. Não tem. Aí você pega aqui, daqui a pouco estourou a memória do teu celular, você perdeu aquela foto. Já era. Aí acabou a rede social, aí já vai embora as tuas fotos. Isso aqui era gostoso de ver, esses documentos, esse carinho. Isso tudo é acervo histórico. Pra gente que é pesquisador, pra gente que é historiador, é uma delícia lidar com tudo isso aqui. Eu adoro isso. Esse ácaro, esse cheiro de documento. Outro trabalho que é demais. Que é prazeroso, mas é muito trabalhoso, é a leitura das atas da Câmara de Cabo Frio. Você gosta de fazer a leitura das atas? Agradecer até a Margot lá do arquivo da Margot é demais, né? Sempre me ajuda bastante tem quando eu umas vou lá. coisas engraçadas por lá que você tenha lido nas atas da Câmara, que você possa lembrar. Você falou que ainda tinha história que a gente ia rir pra caramba aqui, Léo. Conta uma aqui. Não tô conseguindo fechar. Me ajuda aqui, senão eu vou destruir seu negócio aqui, seu arquivo. Me conta uma aqui pra gente rir, do que você lembra aí que vale a pena. São histórias interessantes. Por exemplo, tem a história do cabista que foi pra Inglaterra sem nunca ter viajado pra lá. Como assim, gente? No final entre o início do século XX, 1900, por ali, ou final de 1800,
tinha um cabicho que ele é muito praguejador, né? Ele falava assim, eu hei de conhecer a Inglaterra, nem que seja depois de morto. E a pessoa não entendia aquilo, né? Ele sempre falava isso. E antes dele falecer, teve um navio inglês que encostou na Praia do Forno e eles vieram pro centro de Arraial, isso final de 1800, hein? 1895, por ali. E eles beberam muito e na volta ele caiu no meio das pedras, bateu com a cabeça, quebrou o pescoço. Caramba! E os dois amigos deles que voltaram, quando chegaram no barco, sentiram falta. No outro dia, morreu, cadê o cara? Sumiu, aí vieram Cabo Frio, deram queixo, a polícia veio, né? Fizeram o caminho de volta e encontraram o cara morto lá. Então pegaram ele e enterraram ele no cemitério de Arraial do Cabo. Naquela época o cemitério era aberto, né? Ficaram uma cruz lá, muito simples, com o nome dele. Passado o tempo, 5 anos depois, ou um pouco mais, esse cabicho que falou que ia pra Inglaterra, morreu também, e enterraram ele do lado da cova do marinheiro inglês. Passado o tempo, chuva daqui, que é temporal, caíram as cruzes, botaram as cruzes... Trocaram. Passado um tempo, a marinha inglesa veio tirar os restos mortais para levar, para dar um enterro digno ao marinheiro. E levaram o cabicho. Meu Deus do céu! Então ele conseguiu ir pra Inglaterra sem nunca ter viajado. Caramba, depois de morto. História de Arraial, né? Agora, você falou aí de uma história que me lembrou um outro caso que você contou pra gente, também muito interessante, de pescadores que estavam aqui pescando, aí foram arrastados por um transatlântico. Foi o Manuel de Zoli e Bengo, eram 2 pescadores, né? Eles tinham um barquinho de boca aberta e foram matar enxove e lula. Então lá, como diz no linguajar, cabicho, porraram na lula. Porraram na lula. Só que quando foi para clarear o dia que eles tentaram virar o motor não pegou, mas eles já tinham tirado o ferro, então o barco ficou à deriva. E foi embora, primeiro dia nada, segundo dia nada, até que eles chegaram na rota do transatlântico. Esse transatlântico era o Júlio Cesare, ele vinha da Argentina e ia para Itália. Caramba, meu. Não dá para ver um barquinho tão pequeno. E resgatou eles. Mas o transatlântico resgatou eles. Olha isso. E botou o barco em cima do transatlântico, que foi pra Itália. Chegando lá, vocês querem voltar de avião, né? Chegar lá, contactaram o consulado, depois até contato do consulado. Quase derrubaram o cônsul de lá. Aí, a gente, o cabicho nunca tinha andado quase de carro, pô. Mas perdido que segue tiroteio. Não conhecia nem táxi, cabista, né? Vou voltar, a gente quer voltar, pegar na amizade. Isso aí deve ser depois do centro do Rio, né? Pegaram a amizade com nós, a gente quer voltar no navio. Então eles ficaram lá enquanto o navio seguiu a viagem, na volta pegaram ele na Itália. E vieram. E o comandante mandou reformar o barco a bordo. Depois eles trouxeram. Olha que bacana. Quando chegou maneiro. E nesse período, até fazer o primeiro contato, levou em torno de 10 dias. Então as famílias estavam em luto em Arraial. Caramba, acharam que ele tinha morrido. Não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada. Quando chegou o telegrama dizendo que estavam vivos, foi uma festa em Arraial do Cabo. Que maneiro. Jorge Léo me relatou que foi ele que entregou o telegrama pra Aurinha, que era a esposa do Bengo, que foi aquela festa ali onde eles moravam. E quando eles chegaram na volta, né, aí aquela confusão toda de marinha, aquilo tudo, aí entrevistaram como é que foi, aí muito bem recebido pelo comandante da embarcação, mas nós fomos maltratados pelo cônsul, que o cônsul não deu a devida atenção a gente, deixou a gente com a roupa rasgada, aquilo deu uma confusão. Deputados que estavam a bordo do navio pegaram a briga dele, quase derrubaram o cônsul lá. Caraca, meu! 2 cabichos quase derrubaram o cônsul aí. Olha que barato, ainda é muita história, né, gente? Quando eles chegaram em Arraial, a Alcas liberou os funcionários, mandou ônibus pro Rio para receber. Foi aquela festa. Foi a festa, pararam a cidade. E depois parecia um milagre, né? Os caras chegando, estavam dados como morto, já tava a cidade. E o comandante ainda reformou o barco. Do bote, e a esposa do Bengo estava grávida e botou o filho de Júlio. Em homenagem ao pai, e deu ele para padrinho. Então ele veio batizar o filho dele como Júlio. O comandante do transatlântico? Tá tudo aí no livro aí. Que maneiro. Barato, hein? Depois, mais tarde, a Praça do Guarani, quando o Hermes foi prefeito, entre 67 e janeiro de 71, ele construiu a praça e botou Praça Júlio Cesare. Olha, quanta história bacana, hein? Muita história bacana. E tudo aqui nesse livro, histórias de Arraial do Cabo, histórias curtinhas, que tem um pouco formato de crônica, né, Léo? Eu trouxe aí quando... Cheio de fotos, ilustrações. Eu trouxe um pouco da história política de Arraial do Cabo, do Império até a segunda eleição para prefeito. Eu trago todos os vereadores que foram eleitos por Arraial ou de Arraial, do Império até a segunda... Uau, caramba, que pesquisa bacana. E quem quiser adquirir esse livro, Léo, onde, além das feiras que você costuma participar, na Feira de Arraial do Cabo, Feira Litera Arraial, você esteve lá com o Esse ano a gente foi convidado a participar da feira,
porque da primeira eu não fui, né? É mesmo? Mas na segunda eles lembraram, a primeira esqueceram, né? Ô, meu Deus. Mas na segunda lembraram, Acontece. a gente foi lá representar. E acho que representei bem, né? A história de Arraial do Cabo. Hoje você encontra em alguns lugares. Em Arraial do Cabo, no Sebo Sarau, da minha amiga Tereza. Em Cabo Frio, na própria Sofia, né? Ali na Major Belegarde, ou pelo site da Sofia. E na impressora Impresso Lagos, ali na rua atrás da Câmara de Vereadores, atrás do Picolino. Ah, sei. A Impresso Lagos é a empresa que apoia nosso projeto aí, toda a shares que eu quero, cópia, digitalização, eles sempre apoiando nosso projeto. E agradecer lá ao Eduardo, lá, que é o proprietário. Agora você tem que tá presente nas escolas, Eu fa- fazer Sim, eu palestras, faço sempre que sou convidado, lógico, né? Eu faço inúmeras palestras, eu dou palestra na rede municipal de ensino, tanto no primário como o secundário, hoje é o ensino médio, né? Também na rede estadual, ali no 20 de julho, na qual eu estudei. Eu fui aluno das 3 redes públicas de ensino, municipal, estadual e federal. Estudei na escola município, né? Fiz o segundo grau. Fiz também o primeiro grau, uma parte no 20 de julho, que era estadual, e fiz Escola Técnica Federal em Campos, que era da rede federal. Que barato, hein? Muito bom, Léo. Foi uma satisfação bater esse papo com você. Tem alguma coisa aqui que você julga importante falar para nossa audiência que a gente não abordou aqui? Eu queria primeiro agradecer, né, o seu convite, sempre um prazer falar da nossa história. Né, eu amo minha cidade. E eu vim aqui hoje não falar um acontecimento que está acontecendo no Arraial do Cabo, seria até acho que um ato falha da minha parte. Queria pedir às autoridades de Arraial que olhassem com mais carinho ali o Centro Histórico de Arraial do Cabo. Concordo. O Centro Cultural, o Centro Histórico de Arraial do Cabo, né, foi construído por Hermes Barcelo em 1967. A gente chama Praça do Marco Histórico, né, que é um marco, a reforma do Poço do Sobral. Enfim, a prefeitura, um tempo atrás, quebrou com o intuito de reformar. Acho que o Infância, se não me engano, o INEPAC bloqueou ali, porque não tinha um projeto. E hoje se encontra parado em completo abandono. Queria pedir às autoridades, né, responsáveis que olhassem com mais carinho aquilo ali para fazer uma reforma e dar uma verdadeira sentido aquilo ali, né? Reformar para o turismo, né? Ver aquilo ali. Buscar o caminho, porque parado, largado não dá para ficar, né? Concordo com você, Léo. Léo, nós temos aqui um quadro chamado Like e Dislike. Eu solto uma vinheta e você fica à vontade para dar um like para alguém ou alguma coisa e, na sequência, um dislike para alguém ou alguma coisa, ou também para alguém e alguma coisa. Pode ser no plural, no singular, você fica à Não vontade. vai me deixar isso nunca de bico, não. Não, eu não, você que fica à vontade. É você que escolhe. A câmera é aquela dali, você pode ser sincero. Vamos lá. Like e dislike. Léo do Blimp fala pra mim nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, pra quem vai ser o like? Meu like? É. Caramba, de hoje? É. Pra você que me convidou aqui. Muito Tô gentil. falando da nossa sua- história. Eu adorei Também gostei ouvir muito. um pouquinho mais da sua história e acho que tem muita coisa ainda pra contar. Já tô ansiosa pelo seu livro novo. E vou devorar esses aqui seguramente. E o dislike? De lá, como eu falei por último aqui, é sobre a reforma lá do Marco Histórico de Arraial do Cabo, que hoje se encontra abandonado. Dou like nesse dislike. Boa, Emo. Cadê você, Marcelo? Você que é um apaixonado por Arraial do Cabo, vamos entender quais são os caminhos necessários para que essa obra seja liberada, né? Não pode ficar parado, porque, como você mesmo disse, é um ponto turístico Histórico, né? e histórico para nossa região, né? Aquele Poço do Sobral foi usado quando teve o resgate da fragata Tétis, em 1930. Ela fundou em 1930 e o resgate foi em 1931. Não tinha água potável na ilha e eles fizeram do uso da água da Praia dos Anjos. Estava um período de seca e o pessoal da Praia dos Anjos, moradores, não deixaram ele usar a água do Poço Sobral. Caramba! Só depois de muito tempo que ele conseguiu furar um poço, a água acumulou da chuva lá na ilha, que ele conseguiu abastecer a equipe dele, inclusive deu uma diarreia que quase acabou com a expedição. Depois da Caramba. chuva que o poço voltou a ter água, que o morador da Praia dos Anjos deixou usar a água do Poço Sobral. Então, é uma parte histórica nossa de Arraial do Cabo, que hoje está abandonada e não pode ficar. Muita história. Tudo em Arraial tem muita história para contar, né? Não é? Cidade encantadora, cidade mágica, cidade fascinante, com tantos personagens incríveis. Único. Inclusive você, Léo. Obrigado. Parabéns e obrigada por esse trabalho de resgatar a história, de manter preservado esses documentos tão importantes que dizem sobre nós. Porque um povo que não conhece sua história
está fadado a repeti-la, né? Com certeza.